Olá, hoje eu vou conversar com vocês sobre os 5 erros que você não deve cometer ao fazer a lavagem nasal com soro fisiológico. Se você quer entender por que as pessoas falam que dói o ouvido, por que arde o nariz, por que eu não consigo jogar o soro de um lado para o outro, o que pode estar acontecendo de errado nessa lavagem, eu vou explicar aqui nesse vídeo. Se você quer entender um pouquinho sobre isso, vem comigo. E ainda no final eu vou dar uma dica: se você já lavou, tá com aquela sensação do ouvido ruim, tá incomodando, eu vou dar algumas dicas do que fazer com essa sensação e o que não fazer para piorar o seu ouvido. Se você ainda não é inscrito, se inscreve aqui no canal e vamos comigo. Olá, eu sou a doutora Carolina Broto de Azevedo, eu sou otorrinolaringologista e hoje a gente vai falar sobre lavagem nasal. Por que tem gente que sente dor no ouvido? Por que tem gente que não consegue fazer, sente arder, sente incômodo? O que pode estar acontecendo de errado nessa lavagem nasal? Se você ainda não é inscrito, se inscreva aqui no nosso canal da Otorrino Descomplicada e compartilhe esse conteúdo com os amigos para que nosso canal possa crescer e levar esse conteúdo informativo para mais pessoas. Bom, a primeira coisa que não se deve fazer durante a lavagem nasal é fazer uma lavagem nasal com força. Não faça força, não faça muita pressão. A nossa lavagem nasal, o objetivo, gente, é fazer um alto volume. Por que eu quero fazer um alto volume de limpeza nasal? Porque eu quero jogar tudo que está sujo para fora. Imagina só que o seu carro tá cheio de lama e você precisa limpar ele. Adianta você ir lá com um borrifadorzinho de água e jogar água nele? Vai limpar essa lama? Não vai, gente. É a mesma coisa que você querer jogar um sprayzinho nasal quando a criança tá com o nariz muito sujo. Não vai resolver o problema. Então a lavagem nasal é como se a gente chegasse com um esguicho de água lá em cima do seu carro para jogar toda aquela lama embora. A lavagem nasal é a mesma coisa. Então o objetivo nosso é fazer volume de líquido. E isso faz com que a sujeira então vá embora, tá certo? Existem vários dispositivos de lavagem nasal, garrafinhas, mais garrafinhas. Tem gente que prefere fazer com a seringa. Isso é a gosto do freguês, tá certo, gente? Se você tem dificuldade às vezes com um método, você pode tentar fazer com outro. Tem gente que acha mais prático um, tem gente que acha mais prático outro. Isso é uma questão de experimentar e ver qual é a melhor adaptação para a sua realidade. O que eu sugiro é que você não desista. Se usou um, não gostou, testa outro. Existem vários dispositivos aí no mercado que você pode experimentar e trazer a qualidade de vida que a lavagem nasal vai trazer para sua família, tá bom? Então, primeira coisa, não faça força. Como é que a gente deve aplicar a lavagem nasal, né, gente? Quando a gente for usar a garrafinha, a gente precisa ocluir a nossa narina. Então eu vou encaixar o furinho lá da minha garrafinha no meu nariz e vou tentar ocluir o máximo que eu conseguir da minha narina. E eu vou apertar, gente, essa garrafinha, olha só, devagarzinho, de maneira gentil, de maneira delicada, sem fazer força, para que essa pressão não seja transmitida lá dentro para o meu ouvido. Por que tanta gente sente dor no ouvido quando tá fazendo a lavagem nasal? Porque aperta com muita força. Da mesma maneira, gente, a seringa. Não adianta querer colocar a seringa lá no nariz e fazer um... Não é esse o objetivo. O objetivo é que o soro flua continuamente de maneira lenta para conseguir tirar essas impurezas que estão lá dentro. Então eu tenho que colocar a seringa no nariz e ir devagarzinho jogando o soro de maneira contínua até que tudo isso consiga ser limpado. A desvantagem da seringa, gente, é que ela oferece menor volume e, eventualmente, quando eu tenho um paciente com muita secreção, eu vou precisar ficar enchendo essa seringa diversas vezes, né? Essa aqui, por exemplo, é de 10 ml. Então, se eu quiser usar, suponha que eu vou usar o mínimo que eu tenho aqui na garrafinha, que é 60 ml, tá? Eu tenho que usar, 6 seringas dessa. Então, qual que é a desvantagem? Porque eu tenho que ficar enchendo toda hora e jogando lá no nariz. Mas é questão de gosto. Então, gente, o primeiro erro é fazer com força. Isso pode machucar tanto o nariz quanto o ouvido. Cuidado que tem que ter aqui, gente, quando eu falo de pressão. Doutora, eu tô jogando e não sai o soro do outro lado. Tem alguma coisa errada.
Primeira coisa, gente, é reavaliar a técnica, né? Você está fazendo da maneira correta? Se você não sabe fazer, procura um especialista, senta com ele, conversa, ele vai te explicar, pegar na sua mão e te mostrar o caminho que você tem que perseguir. Já revisou a técnica? Tá fazendo direitinho? Então precisa ver por que não tá saindo esse soro. Quanto mais entupido o nariz, mais difícil do soro sair do outro lado. Quem tem desvio de septo, crianças com adenoide, isso pode dificultar o soro de atravessar e sair na outra narina. Então é preciso tomar cuidado. Não adianta, gente, querer forçar. Se tá entupido e eu vou lá tentando fazer força, eu vou machucar tanto o nariz quanto o ouvido. O soro pode machucar os ossinhos que a gente tem aqui, pode sair pelo olho, pode sair também pelo ouvido. Então não forcem, não façam a força. Cuidado com crianças, gente, que não gostam da lavagem. Não adianta vocês quererem segurar a força e transmitir essa força aqui pro nariz, porque isso vai machucar o filho de vocês. Procurem tentar introduzir de uma maneira lúdica, deixa ele brincar com a garrafinha, tentem dar autonomia para a criança, deixa ela preparar o soro, deixa brincar com a garrafa, joga um pouquinho no rosto, brinca com ela, faz no seu, para aos poucos ela tentar se habituar, porque se você fizer a força, pode ser que você forçando aqui também, você acabe piorando o quadro do seu filho. Então, cuidado. Não tá conseguindo sair, não tá passando pro outro lado, o otorrino precisa olhar esse nariz e ver o que tá acontecendo, porque pode ser que esteja alguma coisa de errado. Agora também, se você já percebeu que de um lado você lava e sai, do outro não sai, não tem problema de fazer de um lado só, tá, gente? Pode manter a lavagem por um lado só, porque você vai estar limpando toda a sua fossa nasal dos dois lados e ainda os seios paranasais também. Então, foca naquele lado que está funcionando, que vai dar certo. Segundo erro que não pode ser cometido: não faça a lavagem com a cabeça para trás. A posição do soro, gente, não é jogar assim, ó. Isso daqui não vai limpar o nariz de maneira adequada. Pode fazer com que o soro vai cair lá atrás na garganta, às vezes pode, se for criança pequena, pode até ir pro pulmão, aspirar, porque ele tá na posição incorreta. Então, se eu jogo minha cabeça pra frente, eu vou fazer a lavagem nasal, ele vai escorrer pra frente por gravidade. Então, é nessa posição aqui, ó, gente, que eu faço a lavagem. Coloco a minha cabeça pra frente, vou colocar lá o meu dispositivo, seja a garrafinha, seja a seringa, ou seja essa outra garrafinha aqui, tá? Sempre cabeça pra frente. Tem gente que gosta de inclinar um pouquinho para ajudar na gravidade para sair do outro lado, então eu vou lá nessa posição e vou lavar. Da mesma forma, essa outra, né? Vou lateralizar pro lado onde eu quero que escorra e vou lá fazer. A posição pro lado, gente, não é obrigatória, tá? Tem gente que prefere fazer, tem gente que com a cabeça reta já acha que tá bom. Você vai experimentar e vai ver como é o jeito mais fácil e mais confortável para você. Uma dica boa que eu dou, gente, é manter a boca sempre bem aberta. Então, por quê? Com a boca aberta, o nosso céu da boca tende a tampar a passagem do nariz para a garganta e vai menos soro lá para a garganta. Então, abram a boca, né, ó, e aperta, tá? Quem conseguir fazer de boca fechada não tem problema. Adulto, às vezes, tem uma noção melhor de onde o soro tá passando, percebe que tá indo pra garganta e consegue dar aquela travada, né, com o céu da boca. Então, tudo bem fazer de boca fechada. Mas para as crianças, quem tá aprendendo, eu oriento sempre a abrir bem a boca e ainda falar um ah, para tentar manter essa boca bem aberta. Outro problema com relação à posição, gente, o bico, tanto da seringa quanto da garrafinha, ele nunca deve ser direcionado pro septo nasal, que é a parte do meio do nosso nariz. Então, cuidado na hora de vocês jogarem, não ficar batendo aqui muito assim nessa parte central. A posição, ela é vertical, então eu devo introduzir a seringa na vertical e a garrafinha também mais na vertical que eu conseguir, tá? Nunca muito assim, ó, tá bom? Porque senão eu posso estar batendo aqui no septo e isso vai ser um problema, eu posso machucar e às vezes o soro não vai conseguir sair da maneira adequada. Então a posição é importante e esse é o segundo erro que as pessoas cometem ao fazer uma lavagem nasal. O terceiro erro muito comum que as pessoas cometem ao realizar a lavagem nasal e por isso não conseguem um resultado adequado é o baixo volume de soro. Então não adianta você querer lavar o nariz com soro em pequena quantidade.
Por exemplo, uma seringa de 10 ml, gente, para um nariz de adulto, não vai conseguir fazer provavelmente esse soro fluir de um lado para o outro do nariz. Por mais que eu jogue 10 ml lá dentro, eu tenho muito espaço na minha fossa nasal, nos meus seios nasais, para esse soro conseguir atravessar tudo isso e ainda cair para o outro lado. Então, o baixo volume de soro é um erro muito comum durante a lavagem. Ai, doutora, mas eu tenho medo de jogar muito soro e afogar, né, meu filho, me afogar. Gente, não é porque você usa um dispositivo de alto volume que você vai precisar usar ele inteiro toda vez que você for fazer a lavagem, tá? E outra coisa, se você fizer como a gente conversou agora há pouco, em baixa pressão, ele não vai jogar um volume todo ao mesmo tempo, né? Ele vai jogar esse volume devagarzinho. Então, mesmo em crianças pequenas, a gente consegue usar a garrafinha em pequenas quantidades, vai usando devagarzinho. Às vezes você vai usar, você pega aqui, né, gente? Ó, às vezes você vai usar 60 ml, né? Um pouquinho de cada lado, um pouquinho de outro lado. Já é um volume grande para criança. Então, não adianta querer jogar pouco, porque às vezes não vai conseguir lavar. E aí, gente, é lógico, depende do seu objetivo na lavagem. Você tá lavando de rotina? Então, eu sou uma pessoa que tem rinite, tem muita alergia, tenho sinusite de repetição, eu vou usar a lavagem de rotina para manter meu nariz limpo e funcionando melhor. Eu não tenho necessidade de usar uma garrafa inteira toda vez e não tenho necessidade de fazer várias vezes no dia. Então, eu posso lavar só de manhã cedo quando eu acordar, coloco lá 60 ml na garrafinha e vou lavar só um pouquinho de cada lado. À noite, mais pra tarde, assim, vou lá e lavo de novo só pra manter um pouquinho mais limpo. Ai, mexi com um cachorro, mexi no armário, fiquei espirrando, coçando, vou lá e limpo pra tirar o meu sintoma. Agora, se eu tô tratando por causa de um resfriado, por causa de uma sinusite, que eu tô com bastante congestão, bastante catarro, aquela secreção mais grossa, aí mais soro e mais vezes ao dia, tá? Para soltar uma secreção muito grossa, gente, o soro ele tem que ser em grande quantidade e eu preciso lavar até sair o soro limpo. Eu começo a jogar, ele vai amolecendo, vai saindo o soro e dali a pouco, pinga aquele catarrão. Continua lavando, porque às vezes ainda tem mais. E aí lava, às vezes eu tenho que encher de novo a garrafinha, uma só não vai dar conta. Em criança a mesma coisa, não tem problema encher a garrafa de novo, desde que o nariz fique bem limpo e que você jogue sem pressão. Então, esse é o terceiro erro que as pessoas cometem e é relativamente comum. Quarto erro que você não deve cometer ao realizar a lavagem nasal: não lave o seu nariz com o soro gelado. Tudo bem você armazenar na geladeira para manter o soro da maneira adequada, evitar a proliferação de bactérias e micro-organismos, mas antes de lavar, gente, ele precisa ser aquecido, tá? Inclusive, a temperatura ambiente, ela também é fria para nossa mucosa nasal. O ideal é que você sempre aqueça um pouquinho o soro, ele tem que estar morno. Então, se você colocar o dedo assim, né, no soro, ele tem que estar numa temperatura um pouquinho mais quente que a temperatura da nossa pele. Não muito quente para não queimar também o nosso nariz, mas sempre um pouquinho mais morno. Porque o soro gelado, gente, ele incomoda demais na lavagem. Então, seu filho não vai querer fazer lavagem com soro frio e nem você. Isso dói, arde, incomoda demais, então sempre aqueça o soro. Eu não recomendo, gente, colocar esses dispositivos no micro-ondas, tá? Então, se você quer fazer um preparo, você vai pegar lá a medida de 240 ml, sempre água filtrada, vai colocar num copinho, de preferência de vidro, vai levar ao micro-ondas, ou se quiser ferver no fogão mesmo. No micro-ondas, gente, geralmente uns 15, 20 segundos, às vezes 25, dependendo do seu micro-ondas, sempre testa para ver como que tá. Aí depois, você pode diluir o sachêzinho ou fazer a preparação com sal e bicarbonato em casa, mistura tudo e só põe na garrafinha a quantidade que você vai usar naquele momento. O resto você pode guardar na geladeira para reaproveitar na próxima lavagem. E aí, sempre aquecer novamente depois de ficar na geladeira, tá certo, gente? O soro gelado não é bom. Não use soro gelado na sua lavagem nasal. E o quinto erro que não deve ser cometido durante a lavagem nasal, gente, que parece muito bobo, mas muita gente me manda perguntando: doutora, posso lavar o nariz com água? Não, de jeito nenhum, isso é errado. Para lavar o nariz, a gente usa soro fisiológico. Seja o soro comprado, aquele líquido da farmácia, você pode comprar e colocar na garrafinha ou aspirar na seringa,
Ou você pode comprar os sachês que vêm formulados já da farmácia, que vendem junto com essas garrafinhas. Ou você pode fazer o soro em casa. Existem muitas receitas de soro nasal, não é com açúcar, tá, gente? Normalmente soro com açúcar é para reposição oral, desidratação, diarreia. O soro nasal, ele geralmente é água e sal, ou água, sal e bicarbonato de sódio. Tem muita receita na internet. Eu tenho uma receita que eu faço na minha casa que eu gosto, que é de água, sal e bicarbonato. Eu deixo na descrição aqui do vídeo para vocês acompanharem. É super fácil de fazer. Tem gente que prefere comprar, eu acho mais prático, vou lá e compro, né, o sachêzinho, já diluo, posso carregar, viajar, é mais tranquilo. Tem gente que prefere fazer em casa, não, esse aí é muito caro, vou fazer em casa e tal. Desde que você use soro fisiológico. Jamais, gente, usem água destilada, água estéril, não é isso. A concentração da nossa mucosa nasal em relação a sal e a água, ela é próxima do soro fisiológico. Por isso que fica muito mais agradável a gente lavar com soro fisiológico. Nossa, doutora, mas eu já lavei com soro e ardeu tudo. Opa, tem alguma coisa errada aí. Se você usou o soro fisiológico corretamente e na temperatura morna, não deve arder o seu nariz. Se tá ardendo, gente, é porque ou tem algum processo inflamatório lá na sua mucosa, tem alguma coisa acontecendo que a sua mucosa não tá no pH, na concentração que deveria estar, porque o soro não é para arder, não é para doer. Se tiver ardendo e doendo, precise no otorrino dar uma olhada. Se não está inflamado, se não está com alguma infecção, alguma coisa está acontecendo, né? Por quê? Porque eu preciso ter uma lavagem que seja agradável. No mínimo, indiferente. Se você não vai falar que, nossa, que delícia, ela não pode te incomodar também, tá certo? Gente, e uma dica final. Se você fez a lavagem do nariz e tá com aquela sensação de que o ouvido tá incomodando, meio tampado, ou às vezes até a sensação de que foi soro lá pro seu ouvido, o que você não deve fazer? Gente, não façam pressão. Sabe aquela força que a gente faz quando o ouvido tá tampado, que a gente tampa o nariz e faz assim? Não façam isso se você lavou o nariz e ficou com essa sensação lá dentro do ouvido. Isso vai piorar o seu problema. O que a gente deve fazer? Para a gente tirar a pressão do ar ou até o soro, caso tenha entrado o soro lá dentro, a gente deve fazer com que a nossa tuba auditiva, que é a comunicação do ouvido com o nariz, olha só, vou mostrar aqui para vocês. Aqui está o nosso ouvido, né, a nossa orelha, o tímpano, lá dentro do nosso ouvido. A tuba auditiva é essa comunicaçãozinha aqui, ó. Então, se a gente está lavando o nariz, pode entrar soro ou até mesmo a pressão do ar vai entrar lá para dentro da nossa orelha média. Então, para a gente fazer drenar esse soro ou drenar esse ar, a gente precisa fazer com que essa tuba se abra. Como que a gente faz isso? Soprando. Então, ou a gente vai soprar uma bexiga. Isso faz com que essa musculatura esteja trabalhando e se abrindo para ajudar na drenagem. Língua de sogra, você pode soprar. Outra coisa que você pode fazer é mascar chiclete. A mastigação faz com que essa tuba se movimente, né? Não precisa ser chiclete, né? Não vou dar chiclete pro meu filho, doutora. Mastigar qualquer coisa, você dá para ele mastigar. Deixa ele mastigando, né? Comida, alguma coisinha que ele gosta de morder, porque essa movimentação vai fazer com que essa tuba se abra. Ou então bocejar, né, gente? O abrir a boca vai fazer com que essa tuba também se movimente e ajudar na drenagem. Então lembrem, não façam aquela pressão, porque isso pode piorar, jogar mais secreção lá para dentro e jogar às vezes mais pressão do ar que seja. Quando as pessoas perguntam, gente, de assoar o nariz após a lavagem nasal, o que a gente acha sobre isso? O fato de assoar o nariz simplesmente, independente da lavagem nasal, gente, já joga uma pressão lá para dentro do ouvido, assim como na lavagem. Então, se você for ver, todo mundo fala, lavagem nasal machuca o ouvido. Assoar o nariz também pode machucar, né? Porque a gente faz aquela pressão a hora que vai assoar. Então, o que eu recomendo? Depois que vocês lavarem, gente, procurem evitar uma pressão excessiva. Jogou o soro, eventualmente esse soro vai ficar circulando lá dentro. Procura soprar as narinas sem colocar as mãos de maneira leve. Então, vai lá na pia e ó,
devagar. Para o adulto que já tem um pouco mais de controle sobre isso, até pode pegar um papelzinho e ir assoprando devagarzinho, mas nunca fazer pressão, gente, porque isso vai jogar mais soro e mais ar lá para dentro do seu ouvido e te dar esse incômodo lá dentro, que é o que às vezes as pessoas ficam ali na pós-lavagem incomodada. Tudo bem? Espero ter ajudado vocês. Trazer esses problemas aí que a lavagem nasal pode ocasionar quando ela é feita de maneira inadequada. Então, se você está com dificuldade de fazer, revisou esses 5 erros que eu falei, está fazendo tudo direitinho e ainda está com dificuldade, procura um otorrino para te ajudar. Pode ser que você tenha alguma obstrução, pode ser que você está fazendo alguma coisa errada sem perceber, ele vai pegar na sua mão, vai te guiar no caminho que você deve ir e vai te ajudar. Lavagem nasal, gente, melhora muito a respiração, pode trazer muito mais qualidade de vida para sua família. Não desistam, procurem ajuda, porque ela vai trazer muito benefício. Era isso que eu queria trazer hoje para vocês, espero ter ajudado. Compartilhe esse vídeo com os amigos, com quem tem dúvida, com quem tem medo, com quem fala mal da lavagem nasal. Pode até deixar aqui no comentário qual é o seu problema, qual é a sua dúvida, que eu vou estar aqui para te responder sobre isso. Eu fico por aqui, se você ainda não é inscrito, se inscreva aqui no nosso canal. Até a próxima!